Existem feridas que passam anos em silêncio. E elas se escondem nos cantos da memória, nas palavras que nunca foram ditas, nas partes de nós que aprendemos a proteger para continuar vivendo. Todas essas histórias guardam um instante em que o silêncio ele começa a perder a força. Eu sou a Nura e eu te convido a ouvir essa história com o coração aberto. Talvez em algum trecho da caminhada dela você encontre também um pedaço da sua. Hoje, tecendo histórias desse episódio, está a Célia, uma mulher que atravessou a infância, a adolescência e parte da vida carregando dores que pareciam grandes demais para dividir. E que, mesmo sem ter todas as respostas, decidiu dar um passo em direção à sua própria voz. Bem-vinda, Célia. Obrigada. Que bom que você está aqui. E eu acredito que sua história pode contribuir com outras vidas. Conta um pouco da sua trajetória, da sua infância, da sua adolescência. Eu nasci no Paraguai, né, mas eu Uhum. com 2 anos de idade, eu vim para Campo Grande. A minha mãe casou com um senhor, né, que é um pouco mais de idade dela, e a gente foi crescendo, né, a gente teve a infância, e nesse período tive violência, doméstica em ações, né, Com a sua mãe. violência doméstica, ele mandava a gente. Abuso físico, psicológico. Tudo que você imagina de violência pra mulher, tinha. E eu convivi e via todas as cenas e nós não podia fazer nada, porque se a gente fizesse alguma coisa, poderia sobrar para nós. Trancava ela, batia nela quando ela estava grávida. Quando um dia chegamos da rua, a parede estava tudo cheio de sangue, eu falei: "Nossa, minha mãe está sofrendo e eu não posso fazer nada". E assim, isso nunca na minha memória vai sair. Quando ele machucava sua mãe, era porque ele estava alcoolizado ou é porque acontecia algumas circunstâncias que ele não admitia e aí é que acontecia Sempre agressão? alcoolizado. E quando a pessoa está alcoólatra, bebendo, as ações delas é diferente com a menstruação. E eu lembro também que um dia quebrou tudo de casa, quebrou coisa de cozinha, quebrou tudo. Até fomos embora para o Paraguai morar lá. Ah, então ela chegou a sair Saí uma da época dele, situação, ela saiu aí ele porque ela ia não lá e estava buscava. mais aguentando conviver Claro. com 4 crianças Sim. pequenas, aquela situação, e foi com uma vizinha também que estava passando situação de violência doméstica também. Nós ficamos 1 ano mais ou menos lá, estudamos na escola do Paraguai, estudamos, também tivemos um pouco de violência, assim, não físico, mas em palavras com os primos que nós tínhamos, a gente vivenciava, tipo um abstrato, né, porque você não está na sua casa, você está na casa de outras pessoas. Acontece muito, assim, quando eu ouço essas histórias, eu precisei sair da minha casa, porque eu passava por determinada situação lá, e eu ia para um outro ambiente aonde eles me exploravam. Eu não tinha dinheiro, né, porque eu não ti a pessoa fala sempre, a maioria das vezes falam isso. Então eles me exploravam no trabalho. Eu não conseguia arrumar um outro trabalho fora, porque eles me exploravam dentro de casa. Eu tinha que limpar a casa, passar roupa, lavar roupa, nã-nã-nã. Então, assim, sai de uma casa onde já tem toda essa sistemática, né, e cai numa outra, às vezes, pior ainda. E aí passou esse depois durante 1 ano, eh, a minha mãe sumiu um dia, e eu estava muito preocupada, "o que aconteceu com a minha mãe? Onde que ela foi parar?". Quando ela apareceu toda machucada. Ela foi violentada? Foi assim, os homens falavam bem assim: "Você a gente não vai, não é para matar, é só para dar um susto nela, tal". Nós passamos muita situação difícil naquele local. Passamos fome, passamos necessidade. Até que passou depois de 1 ano, ele mandou uma carta querendo que a minha mãe voltasse, mas a minha mãe não voltou com ele por causa de que amava ele, mas por necessidade. Com E quantos anos que aconteceu o abuso, Célia? começou com 6 anos, e assim, toda vez que a minha mãe saía para cuidar da mãe dela, E você ficava com ele. eu ficava com ele e ficava com a minha irmã. Eu e meus irmãos também, né. E não era uma coisa, ela na minha mente falava:
Ai, por que minha mãe vai lá? Queria ficar com ela aqui. Ai, fica com esse velho. Que eu queria estar com ela, não onde ela Uhum. estivesse, eu queria estar com Você ela. queria proteção da sua mãe. Sim, é só ela. Sim. E acontecia com seus irmãos também ou era só Não, você? Era só você comigo. era a mais velha, no caso? É. E no caso, a minha irmã, depois de mim, ela via tudo, mas também não podia falar. Mas você não tinha essa noção que aquilo era um abuso, você não estava nem Não, entendendo o não que era tinha, aquilo, não né? sa criança Sim, não você tem não noção das sabe, coisas. sim. Eu A pessoa fazia o ato ali, você não imagina o que que é, o que Aí que se você foi pensar. crescendo, foi se isolando da sociedade, da É, sua família, por medo, né, é. por Aí a receio. minha irmã mais velha falou: "Tem alguma coisa de errado, vamos ver o que está acontecendo, porque uma adolescente como ela não tem alguma coisa E errada". você conversava com a sua irmã sobre essas coisas? Não, Também não? não. Não conversou. E aí quando que você teve essa vontade de falar com a sua mãe? Com quantos anos você Eu conversou com a sua tinha mãe? 13 anos e eu ficava isolada, né, ficava em casa, não queria conversar com ninguém, não queria contar a situação. E vivia me comprando com dinheiro, tinha medo de falar para ela o que estava acontecendo, porque a reação dela de brigar alguma coisa, né. O seu medo era que ela brigasse com você ou com ele e largasse ele, era isso? Como que Não, era? é assim, eu tive medo da reação dela. Será que ela Acreditar? acreditar do que eu estou Sim, falando? claro. E foi indo, aí eu fui contando, eu fui me libertando disso aí, falei: "Agora é hora de falar a situação". E ela falou: "Não acredito. Por que você não me falou antes?". Medo, o medo trava a Sim. gente. E aí, que ela decidiu Aí, fazer? tipo assim, fez aquele exame para comprovar que deu, e ele começou a falar: "Ah, você foi a culpada, não sei o quê, lá". Mas na verdade não foi a culpa dele. É, ele teve a sua parcela de culpa, né, na É, verdade ele foi o culpado, você não teve culpa, sua mãe não teve culpa, né. Mas vamos falar mais dessa questão da sua mãe, como que ela ficou com você em relação a essa situação? aí a minha mãe me ajudou bastante nessa parte. Só que quando eu comecei crescendo na adolescência, não batia mais o diálogo, as coisas não eram Entre vocês 2, é, você se com ele, ah, sim, ele. claro. E aí eu comecei com 15 anos eu comecei a ir para fora, tipo, morei com uma professora na casa Ela dela sabia da uns situação? dias, sabia, Sim. ela que pedia ajuda para ela, ela ajudou. Depois foi para uma madrinha que eu tinha, ainda tenho, né, ela morei com ela uns dias, e minha mãe nesse período ela sofreu. Ela queria falar: "Não, eu quero minha filha, é meu sangue, eu quero ela aqui comigo". Aí ele falou: "Então você escolhe você e a sua filha". Aí ele falou: "Não, mas eu quero ela morando comigo, ou então eu vou sair de casa". E assim, eu como sou a mais velha, eu presenciei tudo, lembro de tudo, tudo que imaginar, eu lembro. Eu lembro uma vez que coloquei um grão de bico assim, e eu cheirei, né, ficou dentro do meu nariz aquele dia que a minha mãe levou no hospital, e quando nós voltamos para casa, nossa, ele tá bêbado, deu um chute na minha barriga, eu falei: "Nossa", eu fiquei pensando como que uma pessoa convive, faz um ato desse, né. E Convive com eu agressor. fui crescendo, fui me alimentando com aquilo, e foi guardando para mim, foi a fase que eu descobri o que que acontecia, e o medo foi saindo aos pouco, e até que eu fui libertada disso. O que mais doía em você? As palavras dele ou você vê ele batendo na sua mãe? O mais dolorido foi ver a violência. Com a sua mãe? É, porque ninguém merece homem forte machucar sua mãe e ela não poder fazer nada. Naquela época não tinha casa da mulher, hoje em dia Sim. tem. Você pode denunciar os maus tratos da violência doméstica. Naquela época não tinha, você tinha que esconder. E eu convivi e era muito doloroso, eu ficava com dó da minha mãe, por Claro. causa que a sua mãe é a sua amiga. Era a única pessoa que você É, tinha na vida, sua tinha. mãe. E aí você via aquilo, então como que são as coisas, né, embora você passava pelo abuso, o mais doloroso para você era ver a agressão E assim, do que eu a nunca esqueci as palavras que ele falava, de humilhação, eu nunca
você não é capaz de nada, Sempre falam. você não quer fazer nada, você não Sim. quer buscar nada. Mas eu mostrei o contrário. Eu sou capaz, eu vou fazer e eu vou conseguir. E foi tudo que aconteceu. Eu consegui tudo através dos meus esforços, através dessa oportunidade que Deus abriu para mim. E eu trabalhei, cuidei, comprei as minhas coisas, não dependo, nunca dependi de ninguém, até Uhum. hoje. A convivência, pelo que eu estou entendendo então, Célia, é assim, a sua mãe precisava dele por uma questão É, financeira, né, é, e ela não conseguiu se libertar dessa situação, sair dessa situação de vítima de violência doméstica também, porque ela era uma vítima, né, não é. só você como ela, aliás, a casa toda eram vítimas, né, eram vítimas. Uhum. E mesmo sabendo que ele estava abusando, ela não saiu porque ela É, precisava dele, senão ela ia para onde com os 4 é, filhos, seria isso, né. isso. Isso acontece praticamente 90% de todos os casos, né. Mas, eu fico feliz porque você está mudando a sua história, sabe. Você vê, você reconhece, e que isso não passe para gerações futuras, né, você finda E eu, isso na assim, sua eu vida. tenho uma filha pequena, Sim. menina, e eu zelo muito por ela. Eu não deixo com ninguém, eu levo onde for, eu levo ela, eu prezo a vida dela para que ninguém venha abusar ela como eu fui abusada. E eu tenho o filho com o mesmo pai, para não acontecer esses ocorridos. Apesar que hoje em dia, até os pais biológicos abusam do filho, do bebê, de criança Todo pequena. lugar, sério. Na escola, qualquer lugar, né, a gente precisa findar isso, esse ciclo, né, e fazer essa conscientização, né, de que não é normal, ninguém pode tocar em criança, ninguém pode desrespeitar a mulher. E eu tenho uma mera gratidão que eu tenho, porque eu conheci o poder de Deus na minha vida, porque foi Ele Que deu que start. deu a situação, falar: "Você é uma mulher forte", porque senão eu poderia estar convivendo até hoje com trauma, aquela história do passado. Uhum. Quando você soube que você estava grávida, qual que foi o seu sentimento? "Meu Deus, de tudo que eu já passei, hoje eu tô grávida, e agora? Como que eu vou lidar? E se acontecer alguma coisa com a minha filha?" Você chegou a pensar nessa situação ou não, foi Não, fluindo? não pensei nada, mas eu penso agora. Depois de Uhum. grandinha, com sei ela tem mesma idade, 6 anos, com 6 anos, é a história que Aconteceu. começou, a minha história, né. E assim, eu não tenho não Você de conversa com ela sobre isso ou não? não, não Não con com o que você passou, mas e sim ainda não conversei com ela ainda, mas pretendo conversar e explicar para ela, né, porque melhor falar tem que falar, comigo, né. eu mesmo conversando Sim, com ela, do que os de explicar. fora, né. Aham. E como foi conviver com tantas dores, né, que tinha dentro de você? Ah, foi bem doloroso, né, Sim. porque você não vai, sentir feliz vendo a sua mãe tendo violência doméstica. Você não vai estar feliz com a pessoa que te abusou, você não vai estar feliz com aquelas coisas que você guarda para você, não é legal. Isso aí a gente não pode conviver com isso, a gente tem que se libertar para ter uma mente boa, para conviver com pessoas. E qual que é o seu projeto, assim, de vida daqui para frente, agora que você já começou a ter essa abertura de falar mais sobre isso, você acha que é importante? Você está falando com as mulheres lá na sua igreja, que você tem, né, um círculo de mulheres lá. Como que está sendo Tá você tá verbalizar tudo tá isso? sendo uma bênção de Deus. Imagina, depois de toda essa trajetória, eu como mulher, eu imagino que eu estou tendo muita oportunidade de ajudar mulheres. Conversar com mulheres que precisa de uma conversa, de um consolo, de conselhos de como eu superei a situação e elas também podem superar. A sua infância e a sua adolescência, ela foi interrompida. Então, assim, sair desse rompimento e já cair na maternidade, como que foi essa E até na adolescência eu tive só 2 pessoas que eu namorei, uma eu namorei, mas não deu certo. A outra eu namorei, casei e eu tive filhos. E eu pensava, depois dessas trajetórias da vida, eu imaginei: "Será que eu vou gostar de homem? Será que eu vou gostar de mulher?" Porque eu não quero casar com um homem mais velho.
Mas não era o que eu queria uma pessoa um pouco mais jovem, um pouco mais da minha idade, Uhum. mas nunca Então não. você chegou até a duvidar do seu ser, né, quem sou eu? Quem será que eu vou gostar de homem, se eu vou gostar de mulher? Porque já tinha todo A gente tem uma coisa que e aí parece que foi tudo no tempo de Deus. Eu conheci tive o filho, e apesar que eu tive uma história também que para mim engravidar foi difícil. Eu levei uns 3 anos para engravidar do primeiro filho e 7 anos depois do outro filho. era algum problema de Não sei saúde se era o meu emocional? problema, ou era emocional, ou era o Sim, homem, mas houve essa demora. demora. Uhum, Mas também eu acho que foi tudo no tempo de Deus. Deus tem um propósito. Deus tem todas as coisas no tempo dele. uhum. Você ainda tem, esse tipo de conversa com a sua mãe ou não? Com a gente conversa de tudo. E o que que ela fala? Tem vezes que ela fica muito emotiva. Ela não ela lembra, mas ela só sai lá, né, ela fica em silêncio. Então, a história da minha mãe foi uma superação tremenda, porque ela foi abusada, ela foi humilhada, ela foi agredida fisicamente, verbalmente, emocionalmente, tudo que você imaginar de violência, ela sofreu. Eu também passei as mesmas Por que coisas. você acha que os homens fazem isso com as mulheres? Eu penso que, às vezes, pode ser egoísmo do homem e falta de amor, porque um amor não vai ocasionar o tipo de violência, o homem vai tratar bem a mulher. Agora, se dentro de um lar cresce violência, aí tem uma coisa errada com o homem. Por isso que muitas mulheres hoje convivem sozinha para não passar esse tipo de trauma, de violência, de sofrimento. Muito bom, Célia. Eu fico muito feliz em saber da sua história, de conhecer a sua história. Você quer compartilhar mais algum momento, alguma situação que você passou lá atrás, dizendo: "Ó, pessoal, se vocês estiverem me assistindo e passar por esse determinado caminho aqui e você pode mudar", se você quiser compartilhar um pouquinho essa. Eu tenho uma coisa para compartilhar, assim, que aconteceu comigo uns 3 anos atrás. Fui traída, né. Um sentimento mais doloroso que existe é você conviver com uma pessoa que você mora com ela e ser trocada por outro. No começo, eu fiquei muito arrasada, muito triste. Não queria ver ninguém, não queria ver filho, não queria ver mãe. Eu me sentia, assim, isolada. Não queria levantar da cama, não queria levantar para nada, nem conversar com ninguém. Aí aos poucos, um dia minha irmã foi me visitar e falou: "Levanta dessa cama", eu falei: "Não, vou levantar no tempo de Deus. Quando Deus agir, eu vou levantar". E eu fui convidada para fazer um evangelismo perto do meu bairro lá. E Uhum. eu fui, muito triste, mas eu mostrei que eu estava bem, mas não estava. As mulheres falavam para mim: "Como que você não caiu? Como você não saiu da presença de Deus? Você foi uma mulher guerreira". Isso é muito gratificante ouvir. No seu pior momento difícil, você vê umas mulheres falando, né, Uhum. você se sente lá em cima: "Nossa, quem me ajudou mesmo a sair dessa situação foi o poder de Deus. Deus que me libertou, Deus que me deu força". Eu fiz acho que umas 3 ou 4 terapias para mim poder conversar, mas na maioria das terapias eu chorava muito, não conseguia nem falar. Aí surgiu a oportunidade do trabalho. "Quer saber? Não vou tomar mais remédio nenhum, vou procurar o serviço", e foi a minha amiga da igreja que me indicou, eu trabalhei com ela, depois trabalhei com a vizinha dela, onde ela trabalha, e até hoje ocupei um meu momento difícil, sem força, que eu não tinha, eu no meu trabalho. Eu ocupava a minha mente para não ficar depressiva. Sim, claro. E graças a Deus, através desse evangelismo que a gente fez, o serviço que eu arrumei, foi muita bênção de Deus, porque eu consegui sair dessa situação. Eu lembro de tudo. A pessoa que fez para mim, eu não tenho mágoa, não tenho nada, eu tenho só desejar o bem para ela. E meu coração se enche de gratidão, porque às vezes através dessa história, desses momentos que eu vivi, tem outras pessoas passando por isso escondidas, em silêncio, pessoas que não querem falar. É muito importante a gente conversar sobre isso, né, Célia? É muito importante a gente verbalizar o que está sentindo, a gente,
Muita gente realmente tem medo de falar sobre isso. "Ai, passei por uma situação, tenho vergonha", tem que falar, porque senão continua, né. A gente não pode deixar assim, a gente tem que incentivar as crianças a falarem, não pode sentir medo, tem que conversar justamente para não acontecer isso. Fica É. anos escondendo um sentimento, né, guardando para si. A mágoa e a falta de perdão, atrapalha a nossa vida do dia a dia, porque você vai remoendo aquela coisa da história: "Ah, fulano fez uma coisa mal para mim, eu não vou perdoar". Você precisa perdoar para se libertar. Você não pode carregar uma coisa que você vai para o resto da vida, você vai morrer com aquela coisa. Eu penso assim: eu nasci nessa vida para um propósito. Esse é o propósito que eu tenho para ajudar as mulheres. Hoje, Célia, se você tivesse a oportunidade de se reencontrar com a Célia de 6 anos de idade, o que que você falaria para ela? Que você é pequena, você não tem ideia da situação que você passou, mas estou aqui para te ajudar, que eu já amadureci, e eu quero que você também aprenda que as coisas da vida a gente pode superar com o amor de Deus, numa conversa cativa, que você assim, você superou anos e anos e você está aqui como uma menina dos olhos de Deus. Para deixar um recado final para as mulheres que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, o que que você falaria para essas mulheres? Não se cale, se você sofre uma violência doméstica, conte, denuncia o agressor. Você não pode conviver com o agressor, porque você vai remoendo aquela coisa, há feridas que não cura, as mulheres que sofrem de depressão, que não conseguem se levantar. O poder de Deus, ele consegue superar tudo. Deus é a melhor coisa que nós temos que procurar. Ele que dá o poder na tristeza, ele pode curar feridas profundas, depressões profundas, te levantar, te acudir e não levar as coisas da mágoa, se libertar de tudo, porque assim você vai viver bem melhor e vai ser a cura da sua história. Muito bom, muito bom. Parabéns, Célia. Obrigada. Parabéns. Obrigada pela Deixa oportunidade. capaz. Cada mulher que passa por aqui deixa um fio de si. Algumas carregam dores, outras carregam saudade, aprendizado, recomeços e esperança. E aos poucos, percebemos que aquilo que vivemos encontra um eco na caminhada de alguém. E é por isso que a escuta tem tanto poder. Ela nos lembra que não estamos sozinhas. Obrigada mais uma vez por tecer esse momento conosco. Se este episódio tocou você de alguma forma, compartilhe com outras mulheres e se existe algo dentro de você esperando o momento certo para ganhar a voz, saiba que as portas do Tecendo Histórias estarão abertas para você. Até o nosso próximo encontro.